Olá a todos. Voltei da minha operação de treinamento e tenho muitas histórias interessantes para compartilhar com vocês dessa vez. E eu tenho o suficiente para dividir em duas partes, sendo esta a primeira. Claro, eu adoraria colocar todas as histórias em uma única postagem, mas eu ainda não tive a oportunidade de escrever todas elas. Sobre o treinamento, não aconteceu nada de extraordinário enquanto eu estive por lá, mas tivemos um incidente com um novato que eu achei relevante. Bem, como tenho certeza de que vocês estavam esperando por isso, eu vou agora direto para as histórias e vou atribuir cada grupo de histórias às pessoas que as contaram para mim. Katie é uma veterana que é oficial da busca e resgate há cerca de 15 anos. Ela é uma especialista em resgates em montanhas de alta altitude e é amplamente considerada como uma das melhores na sua área. Ela era uma das contadoras de histórias mais entusiasmadas e, como ficávamos bastante próximos durante os exercícios, ela acabou me contando sobre 4 casos que realmente me impressionaram. Este é o primeiro caso que ela me contou, em resposta à minha pergunta sobre quais foram os resgates dos quais ela participou que ela considerou como os mais traumáticos. Ela balançou a cabeça e me disse que chamadas realmente ruins acontecem com mais frequência na montanha, já que lá o potencial de acidentes graves é maior. Há cerca de 5 anos atrás, em um dos parques em que ela trabalhava, teve uma série de desaparecimentos. Foi um ano bem ruim, ela disse, um dos piores já registrados no que diz respeito ao clima. Eles estavam recebendo cerca de 30 centímetros de neve nova a cada 2 dias e houve algumas avalanches que mataram alguns alpinistas. Eles alertaram as pessoas sobre permanecerem nas áreas mapeadas como seguras, mas é claro que sempre há quem não dá ouvidos. Em um caso particularmente desagradável, uma família inteira, o pai, a mãe e 3 crianças foi exterminada. Isso porque o pai decidiu que sabia mais do que os oficiais do parque e os levou para uma área que não era segura. Eles estavam andando com raquetes de neve nos pés e, pelo melhor que Katie pôde imaginar, eles caminhavam sobre neve que parecia sólida, mas que na verdade não era. Ela cedeu e essa família caiu por um declive. Foram parar quase 300 pés abaixo no declive. Eles caíram sobre as rochas do fundo e os pais morreram instantaneamente. Uma das crianças também morreu, mas as outras 2 sobreviveram. Um tinha uma perna quebrada e costelas fraturadas. O outro estava ileso, exceto por alguns hematomas e uma torção no seu tornozelo. A criança ilesa deixou seu irmão para trás e saiu em busca de ajuda. Katie disse que o garoto não percorreu mais de meia milha antes que uma tempestade o alcançasse. Ele parou para tentar se aquecer ou talvez apenas para descansar e acabou morrendo de frio. Eles acabaram encontrando a família, com a ajuda de algumas testemunhas que os viram a caminho da área de risco. E foi ela quem encontrou o garoto que morreu congelado, procurando por ajuda. Ela disse que tinha começado a nevar, mas apenas o suficiente para obscurecer a visão de longa distância, mas não o suficiente para tornar a busca impossível. Ela viu uma figura sentada na neve mais à frente e a alcançou o mais rápido possível. Ela descreveu,
em detalhes como ela se aproximou. Ela percebeu primeiro que era uma criança, segundo que ela estava morta e terceiro que ela havia congelado em uma das posições mais lamentáveis em que ela já encontrou um cadáver. Sentado, com os joelhos dobrados contra o peito, os braços enrolados em torno das pernas e a sua cabeça enfiada dentro do casaco. Quando ela moveu o casaco para olhar o seu rosto, ela viu que ele havia morrido chorando. Seu rosto estava contorcido e as lágrimas estavam congeladas em suas bochechas. Ela disse que era dolorosamente óbvio que o garoto estava apavorado quando sucumbiu à hipotermia. E, como ela era uma mãe, isso partiu seu coração. Ela me disse, enquanto nós conversávamos, que esperava que o pai dele estivesse queimando no inferno. A outra história traumática que ela me contou e que me marcou foi uma que aconteceu quando ela era novata. Sua equipe recebeu um aviso de um alpinista experiente que não havia voltado para casa no dia anterior. Sua esposa estava convencida de que algo ruim havia acontecido, porque ele nunca deixava de chegar em casa na hora. Eles saíram à procura dele e tiveram que escalar o que parecia ser uma parte tecnicamente desafiadora da montanha. Eles chegaram a uma área relativamente plana e Katie começou a ver sangue na neve. Ela seguiu a trilha e, conforme avançava, começou a ver pedacinhos de tecido humano. Ela não tinha certeza exata de que parte do corpo o tecido vinha, mas quanto mais ela seguia, mais havia. Ela segue essa trilha de sangue e tecido até uma área protegida sob a base de um penhasco e encontra o alpinista. Ela disse que havia muito sangue, mais do que ela jamais tinha visto antes. Ele estava deitado de bruços, com um braço esticado à sua frente, como se tivesse morrido engatinhando. Ela olhou mais de perto e viu que ele estava parcialmente estripado, que era de onde tinha vindo os tecidos. O cara tinha um machado de gelo enfiado em um coldre que estava coberto de sangue. Claro, eles nunca saberão exatamente o que ocorreu, mas ela disse que tentou imaginar da melhor maneira que pôde como isso aconteceu. O sujeito provavelmente estava escalando usando seu machado de gelo para subir. Ele provavelmente atingiu um pedaço solto e caiu. No caminho para baixo, ou possivelmente quando ele pousou, ele foi empalado pelo próprio machado, que o estripou. Ele se arrastou, rasgando mais pedaços de si mesmo enquanto avançava, e morreu sob o penhasco. Ela não se incomodou muito com o sangue coagulado e pedaços de tecido, mas disse que alguns dos caras que vieram ajudá-la a remover o corpo vomitaram quando viram parte dos intestinos que vazaram. Mencionei a ela que eu estava interessada em ouvir sobre quaisquer experiências que ela teve com pessoas desaparecendo completamente. Seus olhos brilharam e ela se inclinou para perto de mim. Quer ouvir algo realmente extraordinário? Ela me perguntou. Ela me contou que, quando ela começou nesse trabalho, houve um caso que chamou muito a atenção da mídia. Uma família estava colhendo frutas em uma área da floresta muito próxima à entrada do parque. Eles tinham 2 filhos pequenos, ambos com menos de 5 anos, e em algum momento do dia um deles desapareceu. Houve uma busca extremamente ampla e eles não encontraram absolutamente nada. Era um daqueles casos em que é como se a criança nunca estivesse nem estado lá. Os cães apenas se sentam no local e não pegam nenhum cheiro, nenhum rastro,
e nenhum vestígio do garoto é encontrado. A busca durou cerca de quase 2 meses, mas acabou sendo cancelada. 6 meses depois, a família volta para colocar flores em um memorial que foi montado ali para o garoto desaparecido. Eles trazem o outro filho e, enquanto colocam as flores, eles perdem o garoto de vista por cerca de 3 segundos. E nesse intervalo de tempo, ele desaparece no ar. Obviamente, os pais já estão além de devastados. Já é terrível perder um filho, mas perder 2 é inimaginável. A busca é gigantesca, uma das maiores da história do estado. Há cerca de 300 voluntários vasculhando cada centímetro desse parque, procurando pelo garoto. Mas, novamente, não há vestígios. A busca dura cerca de 1 semana, com pessoas procurando por quilômetros a partir da parte do parque de onde ele desapareceu. Então, quase 2 semanas depois, um voluntário, a quase 15 milhas da área de busca designada, diz que encontrou o garoto. Eles presumiram que o garoto estava morto, mas o voluntário diz que ele não está apenas vivo, mas em boa forma. Cady e sua equipe saem para resgatar a criança e, quando chegam lá, ela não consegue acreditar que é a mesma criança que está desaparecida. Suas roupas estão limpas, não há sujeira em lugar nenhum e ele não parece traumatizado. O voluntário diz que encontrou o garoto sentado em um tronco, brincando com um pequeno feixe de gravetos amarrados com uma corda velha. Cady pergunta a ele onde ele esteve e com quem ele esteve nessas 2 semanas. E o garoto diz a ela que ele estava com o homem enrolado. Agora, Cady acredita firmemente nesse lance de pé grande. Então ela fica toda animada e pergunta o que ele quer dizer com enrolado. Ele era todo peludo? Mas o garoto diz que não, que ele não era peludo, que ele era um homem confuso. Então ele descreve um homem que está embaçado. É como quando você fecha os olhos, mas você não fecha totalmente. Daí ele disse que o homem saiu das árvores e o levou com ele para o interior da floresta. O garoto disse que dormiu em uma árvore oca e que o homem enrolado deu frutas para ele comer. Cady pergunta se o homem era mau, se ele assustou o garoto. E o garoto diz: Não, ele não era assustador, mas eu não gostei dele não ter olhos. Cady disse que eles levaram o garoto de volta ao quartel-general e um policial o levou à cidade para conversar melhor sobre o que aconteceu. Ela é a amiga do policial que conversou com o garoto e disse que ele descreveu ser mantido nessa árvore pelo homem confuso e que recebia frutas sempre que estava com fome. Ele foi autorizado a vagar por uma clareira muito específica, mas quando tentou ir mais longe, o homem confuso ficava bravo e gritava bem alto, embora não tivesse boca. Quando o garoto ficava com medo à noite, o homem confuso se tornava brilhante e deu a ele o feixe de gravetos para ele brincar. Ele disse que o homem confuso queria ficar com ele, mas que teve que deixá-lo ir, porque ele não era do tipo certo. O garoto não pôde ou não conseguiu dar mais informações do que essas. Os policiais ficaram coçando a cabeça e a busca pelo seu irmão foi renovada, mas sem resultados. O garoto não tem ideia de onde seu irmão possa estar e eles nunca o encontraram. A última história que Cady me contou foi de algo que aconteceu com ela quando ela se separou de seu grupo de treinamento quando era uma novata.
Eles estavam aprendendo os fundamentos da amarração em grandes altitudes, em um lado bem mapeado da montanha, e ela precisava usar o banheiro. Ela se afastou cerca de 50 metros do grupo durante uma pausa para a refeição e fez o que precisava. Vou seguir aqui com as palavras dela. Então eu vou mijar, e assim que termino, eu começo a retornar para o grupo. Mas eu só andei cerca de 1,5 metros quando eu percebi que não tinha ideia de onde estava. E isso não foi eu virei na direção errada. Quer dizer, eu literalmente não tinha ideia de onde eu estava. Se você tivesse me perguntado, eu acho que nem seria capaz de dizer em que estado nós estávamos. Era mais ou menos como eu imagino que as pessoas com amnésia se sentem, sabe? Você está lá completamente perdido e não tem ideia do que fazer. Então fiquei lá por um tempo, apenas tentando descobrir onde inferno eu estava e o que eu deveria fazer. Mas quanto mais eu ficava por lá, mais confuso eu ficava. Então eu comecei a andar. Pelo que me lembro, eu apenas escolhi uma direção aleatória e fui em frente. E enquanto eu estou andando, a coisa está ficando cada vez pior, a ponto de eu não ter ideia do porquê eu estava na montanha. Eu estou apenas ali, caminhando pela neve, então começo a ouvir essa voz. Ela está meio que dentro da minha cabeça, quase como se um sapo pudesse falar, bem baixinho e rouco, e está me dizendo repetidamente: Está tudo bem, está tudo bem. Você só precisa encontrar algo para comer. Encontre algo para comer e você vai ficar bem. Apenas continue andando e encontre algo para comer. Coma, coma, coma. Então eu comecei a procurar por qualquer coisa que eu pudesse comer. E juro por Deus que eu nunca senti tanta fome em toda a minha vida. Naquele momento, eu não tinha noção do tempo. Então eu não tinha ideia de quanto tempo eu estava ali. Quando eu ouço uma voz real vindo na minha direção, daí eu vou até ela e vejo um dos outros da busca e resgate. E ele parece aterrorizado pra cacete. Ele está correndo em minha direção, perguntando se eu estou bem e que inferno eu estava fazendo ali. Eu nem estava realmente pensando no que eu estava fazendo. Só pensava que tinha que comer algo, que se eu não comesse, nunca mais ficaria bem na minha vida. Então eu só tinha que comer. Aí ele recua imediatamente. Ele grita para eu guardar a minha faca e que ele não ia me machucar. E isso meio que me puxa de volta para a realidade. De repente, eu sei exatamente onde estou e eu guardo a minha faca e vou até ele, perguntando há quanto tempo eu estava fora, pensando que ele ia me dizer que eu estava fora há uma meia hora, mais ou menos. Mas ele me disse que eu estou fora há 2 dias. Eu atravessei 2 picos e acabei quase do outro lado da montanha. E se tivesse continuado, eu acabaria vagando por cerca de mais 300 milhas no meio do deserto. Eles nunca teriam me encontrado. E ele quase não consegue acreditar que eu não estou morta. E, claro, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. Para mim é como se o tempo não tivesse passado. Eu acabo não dizendo nada e apenas volto com ele para um ponto de encontro. Daí sou levada de volta ao quartel-general para ser levada de avião para um hospital. Quando eu chego lá, eles fazem todos os tipos de testes e tentam descobrir o que aconteceu. A melhor explicação foi que eu tive algum tipo de estado de fuga bizarro, que é como se fosse uma amnésia, ou uma convulsão que derrubou o meu cérebro. Mas a verdade é que nós realmente não sabemos. Isso nunca aconteceu de novo. Mas eu vou te dizer,
Desde então, eu nunca mais me afasto do grupo sozinha. Os meus colegas às vezes me xingam por eu os fazer me acompanharem quando tenho que me afastar do grupo para fazer alguma necessidade. Mas eu apenas digo a eles que é melhor me escutarem mijando na neve do que depois terem que me procurar por 2 dias em uma montanha gelada. A próxima pessoa com quem eu conversei foi o EW, um ex-treinador que agora trabalha como paramédico. Ele ainda participa em algumas operações para ajudar, mas ele não trabalha mais em tempo integral. Ele se especializou em encontrar crianças perdidas. Ele parece ter um sexto sentido quando se trata de saber qual caminho as crianças poderiam ter seguido. Ele é uma lenda entre os veteranos mais antigos, mas também fica meio envergonhado se você o elogia pelo seu trabalho. Certa noite, ele se sentou comigo para o jantar e acabamos trocando algumas histórias. A maioria delas eram casos corriqueiros, mas quando entramos no assunto das nossas chamadas mais estranhas, eu mencionei que tive um amigo que subiu em uma daquelas escadas. Ele ficou meio quieto e me perguntou se eu tinha ouvido falar do caso de um garotinho que havia desaparecido no seu parque há alguns anos atrás. Como eu não tinha, então ele me contou essa história. Eles estavam procurando por um menino de 11 anos, Joey, que havia desaparecido perto de um rio. Claro, o primeiro pensamento foi que ele havia caído e se afogado. Mas quando eles trouxeram os cães conduziram os oficiais da busca e resgate para bem longe do rio, para uma área mais densa da floresta. Quando nós fazemos buscas por pessoas desaparecidas, nós pesquisamos a área em um padrão de grade e pesquisamos cada um dos quadrados dentro dessa grade de maneira incrivelmente completa. O que a equipe do EW imediatamente percebeu foi que um padrão muito estranho estava surgindo. Os cães estavam captando o cheiro de Joey em quadrados alternados. O perdiam quando adentravam de um quadrado para o outro. Se você pensar em um tabuleiro de damas, o cheiro de Joey estava sendo captado em quadrados pretos aleatórios, mas nunca nos brancos. Isso, claro, não fazia o menor sentido. Como o garoto poderia pular metros de área em área, sem deixar um cheiro em cada lugar por onde passasse? Daí, EW e seu parceiro passam para uma nova caixa de grade, e EW percebe uma das escadas, a cerca de 50 metros de distância. Ele diz a seu parceiro que eles precisam verificar próximo a ela, mas o seu parceiro se recusa terminantemente. Ele diz a EW que faz questão de nunca chegar perto de nenhuma escada que vê e que, embora possa ser algo rotineiro, ele não deve fingir que isso seja algo normal. Ele diz a EW que esperará a vista dele enquanto EW a verifica. EW diz que ficou irritado, mas sentiu pena do cara e que não o pressionou sobre o assunto. Eu caminhei até a escada. Ela era pequena, como uma daquelas escadas para um porão. Eu não estava com medo nem nada. Eu acho que sou como todo mundo e prefiro não pensar muito nelas. De qualquer forma, eu fui até lá e pude ver que havia algo caído no último degrau, meio enrolado. Daí eu sinto como se o meu coração parasse. No íntimo, você sempre espera pelo melhor final, e nós estávamos confiantes de que encontraríamos esse garoto vivo,
Isso porque ele estava desaparecido há apenas poucas horas. Mas eu soube imediatamente que era ele, que ele estava morto. Ele estava enrolado em posição fetal, segurando a sua barriga. Ele estava com uma expressão de dor horrível quando morreu, mas eu não vi ferimentos realmente graves. Havia um pouco de sangue em seus lábios e queixo. Eu comuniquei pelo rádio que o encontrei e nós recuperamos o corpo. E aquela pobre família, eles ficaram arrasados. Os pais não conseguiam entender como ele estava morto. Isso porque ele tinha sumido há pouco tempo. E, além disso, nós não tínhamos nenhuma causa óbvia para a morte, o que só piorou a situação. Achei que ele provavelmente teria comido algo venenoso, já que estava segurando o estômago quando eu o encontrei. Mas, realmente, eu não queria tentar adivinhar. Já é difícil ouvir que o seu filho está morto, e seria pior ainda escutar algum cara estúpido da busca e resgate tentando adivinhar o que aconteceu. Eles o levaram embora, e eu fui para casa e tentei não pensar mais nisso. Eu odeio encontrar crianças mortas. Cara, eu adoro esse trabalho, mas essa é uma das razões pelas quais eu fui embora. Eu tenho 2 filhas e só a ideia de perder uma delas dessa forma. Ele engasgou um pouco nesse ponto. Eu não sou muito bom com coisas emocionais e é sempre meio estranho ver um homem adulto chorar. Então eu realmente não sabia o que dizer ali naquele momento. Mas ele se recompôs e continuou. Nem sempre recebemos notícias dos legistas sobre as causas das mortes. Não é realmente o nosso trabalho saber sobre isso. E, às vezes, eles acham que isso é algo bem errado de se perguntar, até crime. Então, eles não nos dizem nada por causa das besteiras legais. Mas eu tenho um amigo que trabalha para o departamento do xerife, e ele geralmente me passa alguma informação interessante quando eu peço. Nesse caso, porém, eu recebi uma ligação dele cerca de uma semana depois. Ele me pergunta se eu lembro do caso do garoto, e eu digo que, claro que sim. E ele diz que uma merda muito estranha estava acontecendo. Ele diz: EW, cara, você vai pensar que eu estou maluco, mas o legista não tem a menor ideia do que aconteceu com o garoto. Ele disse que nunca viu nada parecido. Ele continua dizendo que quando o legista abriu o garoto, ele nem acreditou no que estava vendo. Os órgãos do garoto eram como queijo suíço. Havia buracos em quase todos os órgãos que esse garoto tinha. Além dos seus corações e pulmões, o seu cólon, seu estômago, seus rins e até mesmo um de seus testículos. Tudo cheio desses buracos. Meu amigo disse que o legista descreveu como se alguém tivesse feito propositalmente furos perfeitos nos órgãos. Mas o garoto não tinha um único arranhão nele, nem de entrada ou de saída. O mais próximo que ele tinha visto de algo assim em um órgão humano foi com um cara que se encheu acidentalmente de chumbo grosso há mais ou menos um ano enquanto limpava o seu rifle. Ninguém tinha ideia do que poderia ter causado isso com o garoto. E o meu amigo me perguntou se eu já tinha ouvido falar de algo parecido, ou se já tivemos casos semelhantes no passado. Mas eu nunca tinha ouvido falar de algo assim, e eu disse a ele que não teria como ajudá-lo. Tanto quanto eu sei, o legista determinou a causa da morte como hemorragia interna maciça ou algo assim, mas ninguém sabe realmente o que aconteceu. Nunca consegui esquecer aquele garoto. Às vezes tenho pesadelos com isso.
Não deixo meus filhos irem sozinhos para a floresta. E quando vamos juntos, eu nunca os perco de vista. Eu costumava amar isso aqui, mas depois desse caso e mais alguns outros, isso meio que arruinou todo esse local para mim. O jantar acabou. Então começamos a nos limpar e a retornar para as nossas próprias barracas. E antes de nos separarmos, ele colocou a mão no meu ombro e me olhou bem nos olhos. Ele me disse que há coisas ruins por aqui, coisas que não se importam se temos famílias ou vidas, ou com o que possamos pensar e sentir. Ele me diz para ter cuidado e vai embora. Eu não tive chance de falar com ele novamente, mas essa história ficou marcada em minha mente. Por pura coincidência, eu consegui falar com outro veterano, o PB, que está na área de busca e resgate há anos. Nós fomos parceiros em uma varredura de grade durante um exercício de treinamento e conversamos casualmente sobre como nós gostávamos do trabalho, que tipo de coisas nós tínhamos visto e coisas do gênero. A certa altura, nós passamos por um antigo conjunto de escadas, embora provavelmente fossem de um antigo mirante de incêndio, dada a área em que nós estávamos. Eu mencionei casualmente que estava curioso sobre as escadas e que gostaria de saber mais sobre elas. Ele ficou meio quieto e parecia que queria me dizer algo, mas não tinha certeza se deveria. Finalmente, ele me disse para desligar o meu rádio. Obviamente, isso é algo que nunca devemos fazer, mas eu fiz e ele fez o mesmo. Há cerca de 7 anos atrás, eu estava em uma missão com um novato. E nós estávamos em uma área do parque que recebia muitos relatos de eventos estranhos. Desaparecimentos, histórias sobre luzes na floresta, barulhos estranhos, coisas assim. E o novato estava assustado. Continuava falando sobre as coisas na floresta. O cara não parava de falar sobre o homem-cabra, sem parar. Homem-cabra isso, homem-cabra aquilo. Aí, finalmente, eu enchi e disse a ele que havia muito mais o que temer por aqui do que uma lenda urbana. E que era melhor ele superar essa coisa com o homem-cabra. O novato queria saber de que tipo de coisas eu estava falando, mas eu estava tão de saco cheio que apenas disse para ele calar a boca e continuar a caminhar. Nós subimos um pequeno cume, e lá havia uma escada, a cerca de 10 metros à frente. O novato para de repente e ficou olhando para ela. Daí eu digo a ele: vê? Isso aí é algo ao qual você realmente deveria temer. O novato me pergunta que inferno aquilo estava fazendo ali, e por algum motivo eu apenas me abro e digo a verdade, ou que me disseram que é a verdade. Eu poderia ter me metido em muitos problemas por fazer o que eu fiz, e poderia ter muitos problemas por repetir o mesmo para você. Mas você é um cara legal. Eu quero que você pare de perguntar sobre isso. Saia dessa enquanto você ainda está numa boa. Então eu vou te dizer o que eu sei, com a condição de que você nunca fale uma palavra disso para os superiores. Eu disse a ele que não diria uma palavra aos nossos superiores, e ele verifica novamente se os nossos rádios estão desligados. Quando eu comecei nesse trabalho, nós éramos um pouco menos calados sobre as escadas e outras coisas que acontecem. E nós avisamos aos candidatos antes mesmo de serem contratados de que havia coisas estranhas acontecendo por aqui. Eu acho que o serviço florestal estava cansado de ter uma taxa de rotatividade tão alta, e eles queriam que as pessoas soubessem no que estavam se metendo. Então,
Eles começaram a fazer com que as pessoas assinassem esses acordos de que não iriam à mídia sobre nada do que iriam ver. Os chefões não queriam assustar as pessoas. Então, a última coisa de que precisavam eram novatos assustados correndo para a mídia com histórias de fantasmas e escadas assombradas. Mas, eventualmente, eles descobriram que esses acordos não eram necessários. As próprias pessoas não queriam falar sobre o que elas viam. Algumas vezes a mídia tentava se aprofundar nos casos onde crianças ou caminhantes desapareciam, e o pessoal só falava o necessário. Ninguém dizia uma palavra sobre as coisas estranhas. Eu realmente não posso explicar isso. Acho que nós apenas não queremos admitir que algo está errado. Esse é o nosso trabalho, estar na floresta todos os dias. Então não precisamos ficar nos assustando. E a melhor maneira de evitar isso é fingir que tudo está bem. Então, eu vou falar sobre tudo que sei e o que penso. E depois disso eu não vou mais tocar nesse assunto. E espero que você também não toque mais nele perto de mim. Nunca mais. As escadas existem aqui desde que os parques existem. Nós temos registros as descrevendo que remontam a décadas. Às vezes, as pessoas sobem por elas e nada acontece. Outras vezes, acontece. E às vezes, são coisas muito ruins que acontecem. Eu mesmo vi um cara cortar a mão quando chegou ao degrau mais alto de uma delas. Ele estendeu a mão para tocar um galho de árvore e zap! Aconteceu rápido. Em um segundo, a sua mão estava lá. E no seguinte, tinha sumido. Ferimento completamente limpo. Não encontramos a mão dele. E o cara quase morreu com a perda de sangue. Outra vez, uma mulher tocou uma das escadas. Em um vaso sanguíneo, seu cérebro explodiu. Literalmente. Explodiu como se fosse um balão de água. Ela meio que tropeçou de repente e veio até mim. E tudo que ela disse foi: eu acho que algo está errado comigo. Ela caiu como um saco de farinha, morta antes de atingir o chão. Nunca vou me esquecer a maneira como o sangue vazou para dentro do seu olho. Antes de morrer, eu vi ele ficar vermelho. Eu vi isso acontecer e não havia nada que eu pudesse fazer para ajudar. Nós avisamos as pessoas para não chegarem perto delas, mas sempre há pelo menos um idiota que resolve fazer isso. E mesmo que nada aconteça com a pessoa, algo ruim sempre acontece. Crianças desaparecem enquanto nós estávamos no rastro delas. Alguém morre no dia seguinte, cortada ao meio uma parte completamente segura do parque. Não sei o porquê, mas algo ruim sempre acontece. Não sei exatamente por que elas estão aqui, mas não importa. Elas estão aqui e, se fôssemos espertos, nós diríamos aos nossos novos oficiais exatamente do que elas são capazes. Nós dois ficamos quietos por um tempo. Eu estava com medo de falar porque não tinha certeza se ele havia terminado. Parecia que ele queria dizer outra coisa. Então ele finalmente falou: Você já notou como você não consegue encontrar as mesmas duas vezes? Eu balancei a cabeça afirmativamente, esperando que ele continuasse. Mas ele apenas ficou quieto, caminhando ao meu lado, e acabou contando uma história sobre o maior cervo que já viu no parque. Eu não toquei no assunto novamente, não o pressionei para mais histórias. Ele também disse que andava doente e aparentemente ele partiu antes do nascer do sol. Nenhum de nós ouviu falar dele desde que partiu. Bem, eu vou parar por aqui por enquanto. Eu vou tentar postar a próxima parte nos próximos dias, mas como estamos no final do verão, as coisas estão bem corridas por aqui.
Obrigado pelo interesse de vocês. Realmente vocês despertaram em mim essa curiosidade que eu não sabia que possuía.